tema é intercessão. Você que está chegando agora à igreja, você vai ver que às vezes nas paredes da igreja tem pessoas que ficam em pé com as mãos assim, né, como se estivessem levantadas em direção a toda a igreja que está sentada ouvindo a palavra. Essas pessoas são os intercessores. Eles não estão só naquele momento orando por você, mas eles oram antes dos cultos, depois dos cultos. É um ministério muito específico, em que eles oram a favor das pessoas. Todos nós devemos ser, de alguma forma, intercessores. Tem aqueles que têm um chamado para isso, pessoas que sempre estão intercedendo, que fazem parte desse serviço dentro da igreja. Mas nós somos intercessores, intercessores em nossas casas, intercessores pelos nossos amigos, aqueles que oram a favor dos outros. Então vamos começar definindo o que é intercessão. Vamos lá. Intercessão é interferir a favor de alguém ou de algo. Como um cristão intercede? O cristão intervém beneficamente na vida de pessoas através da oração ou atitudes. O que é ser um intercessor? É colocar-se diante de Deus a favor dos homens ao enxergar a necessidade de intervenção divina nas mais diversas situações. Também é se aliançar com o próximo em oração, para que juntos alcancem o desejo do coração. Então, de uma forma bem simples, intercessão é interferência. Então, através da oração, eu estou interferindo no mundo espiritual. Nós estamos no mundo físico, né? Nós estamos no mundo espacial, um mundo que vive em circunstância do tempo, né? Os segundos estão passando. Mas nós também temos, ao mesmo tempo, aqui um mundo espiritual, onde há um conflito entre o bem e o mal, um conflito entre anjos e demônios, e Deus sempre é a favor dos homens e dos anjos. Agora, nós precisamos vencer o mal estando mais próximos de Deus, estando mais próximos da vontade de Deus. Isso é uma busca, eu estou buscando estar mais perto de Deus. Como? Através da oração. A oração é uma comunicação entre Deus e o homem. Então, eu estou fazendo uma comunicação com Deus. Na verdade, entre o homem e Deus, porque eu estou estabelecendo essa comunicação, estou tendo uma conversa com Deus. Então, esse ato de comunicação me aproxima de Deus. Então, eu também posso fazer essa comunicação não só a favor de mim. Eu posso orar pedindo para que Deus esteja mais perto de mim e eu posso orar a Deus para que Ele atenda algumas necessidades minhas. Tá certo? Só que eu também posso orar a Deus pelas outras pessoas ou por uma outra situação. Ou seja, eu estou interferindo, estou agindo como um intermediário. Então a intercessão, impressionantemente, é um exercício de amor ao próximo, de cuidado pelo próximo. Então aquele que ama o seu próximo, ora por ele, abençoa o seu próximo. Não é abençoar sua família, mas abençoar os amigos, abençoar os colegas de trabalho. Isso é um exercício de amor. Jesus, ele deu 2 leis básicas ao homem: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amar a si mesmo. Será que você ama ao seu próximo como a si mesmo? Então, na mesma intensidade que eu oro pelas minhas necessidades humanas, eu tenho que orar também pelas necessidades do meu próximo. E há um termo muito bacana que nós usamos na igreja, que intercessão é colocar-se na brecha, não é? Então a gente sabe que às vezes a pessoa ela não tem a plenitude do seu relacionamento com Deus. A pessoa que acabou de se converter, talvez você que está chegando agora à igreja, você está passo a passo conhecendo Deus, tentando entender tudo isso, as situações espirituais, sendo que você nunca teve isso. Então o intercessor ele se coloca na tua brecha, ele te ajuda, ele clama para que Deus atenda as tuas necessidades, ainda que você não tenha o conhecimento pleno, né, o conhecimento completo desse relacionamento com Deus. Como é importante o ministério da intercessão? É muito importante, porque inclusive cria, Dani, uma verdade espiritual, ela delineia, vamos dizer assim, uma verdade espiritual que ninguém é independente
E ninguém é autossuficiente, porque às vezes a pessoa, ela espiritualmente se acha autossuficiente. Não, eu oro, eu jejuo, amém, perfeito. Mas a intercessão, ela é de muita importância. Essa dependência de cobertura é muito importante. E a questão da brecha, né? O que é se colocar, né? Então eles tinham os atalaias. Os atalaias, além de eles serem aqueles que viam o inimigo chegando, quando eles sabiam que tinha uma área frágil no muro, eles se colocavam nessa área frágil para proteger. Então nós somos atalaias apostólicos, né? Nós temos esse chamado. Então a gente vai na brecha, onde é que está, vamos dizer, a gente conhece uma pessoa, sabe que a pessoa tem uma fraqueza em determinada área da sua vida, então nós vamos dar cobertura ali, vamos orar, sabe que ela tem uma fragilidade em relação às drogas, então vamos ali nos colocar ali e interceder pela vida dela nessa área. Um exemplo legal é como se morasse em um bairro muito perigoso, vamos supor, um bairro que tem muitos roubos, e de repente a porta da casa dessa pessoa é arrombada. Isso. Não é? Aí a pessoa não consegue, ninguém consegue dormir em paz, sabendo que a porta está arrombada, porque se é um bairro que tem muitos roubos, qualquer hora alguém pode entrar e roubar. Quem é o intercessor? É como se fosse aquele amigo que fala assim, ó, vamos revezar, agora dorme você, uma hora dorme eu. Isso é. Né? Enquanto você dorme, eu vou ficar aqui olhando para que ninguém entre. E depois, e vai revezando. Então, é uma aliança muito legal. Né? Uma comunhão, um altruísmo, né? Algumas pessoas usam essa palavra, que é quando nós nos dedicamos ao outro, né? Ajudamos ao outro, muito mais do que o normal. Não é? Então, essa cobertura da intercessão ela é fundamental, principalmente para as pessoas que estão começando a caminhar com Deus. Não é? Por que nós temos a intercessão durante o culto? Porque a gente sabe que tem uma guerra espiritual. E às vezes as pessoas ficam distraídas, às vezes o inimigo, né, coloca sonolência, distração, começa a colocar muitos pensamentos na cabeça da pessoa e a pessoa ela não consegue prestar atenção no culto. Ali está o intercessor guerreando, clamando, Senhor, que essa palavra entre no coração da pessoa, tira toda a distração, tira todo o mal, que essa palavra seja clara para as pessoas. Então está ali o intercessor a favor da palavra liberada e também clamando pelas palavras proféticas. Sem dúvida, porque a interferência ela é no mundo espiritual, obviamente, naquele momento que o intercessor está orando, então a influência maligna, o espírito de dispersão, alguma coisa nesse nível, e também para que haja uma amplitude maior para a participação dos anjos do Senhor, ambiente de santidade. Então a intercessão também, ela cria esse ambiente de santidade tirando as entidades, né? Então vamos concluir a definição de uma forma bem simples, vamos lá. Concluindo, intercessão é orar a favor do próximo. É da forma mais simplificada possível, não é? Que intercessão é orar a favor do próximo. A passagem que fala muito sobre intercessão, sobre esse cuidado no mundo espiritual, e a intercessão não só, por exemplo, da minha pessoa para uma outra pessoa, mas também de Deus, Deus intercedendo a nosso favor, né, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, como nós já estudamos. Vamos ler Romanos 8, esse capítulo é muito importante sobre o assunto. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28, 31 e 34. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiramente, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Cristo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vamos começar falando nessa passagem de 3 leis fundamentais. Primeiro, só existe um intercessor a Deus e se chama Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então tem muitas vezes religiões e doutrinas que tratam pessoas e até santos, né, até divindades como intermediários, como intercessores.
Poxa, bispo, mas eu rezo para fulano, eu oro... Não. Só existe um intercessor ao Pai, e o nome é Jesus. Ele está à direita, ele é como nosso advogado e ele intercede ao nosso favor, como nós lemos no versículo 34 agora. Então, qualquer tipo de ensino que você recebeu, que existem intermediários, esse ensino está errado, está fora da palavra de Deus. E tem mais, outra regra, o Espírito Santo, ele está ao nosso lado como consolador e também dentro de nós, nos enchendo. O Espírito, ele nos ensina como orar, porque na verdade nós não sabemos orar como se deve, porque o orar não é só um discurso, mas orar, praticar a oração é ter o sentimento certo, é estar com o teu coração adequado em relação à vontade de Deus. Então pode ter um lindo texto, se for vazio de sentimento, se for só uma reza, um monte de repetição, sem fé, serve de nada. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa fé, nos dá essa força, e ele luta junto conosco, para que nós possamos, assim, atingir o objetivo da oração, que é o favor de Deus. Eu oro a favor do outro, mas quem faz é Deus. E que nós fazemos a nossa oração sempre em nome de Jesus. Ou seja, Jesus é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E mais uma regra importante: nunca ore pelo mal das pessoas, porque orar pelo mal, você está contradizendo o amor de Deus. Jesus não veio julgar o mundo, mas veio salvá-lo. Você pode orar pela justiça de Deus se alguém te faz o mal, mas jamais orar pelo mal de alguém. Nós brincamos nas últimas aulas que isso é a boacumba ou a macumba evangélica. É a macumba evangélica, é a oração contrária. Péssimo, né? Eu nunca ouvi, né? E já ouvi falar, mas eu acho um absurdo, né? Orar contrário a alguma coisa, que às vezes acham que lá no céu um anjo fica lutando contra o outro, né? Então é absurdo. Realmente aquilo que Deus tem para fazer e realizar são coisas bons, valores bons, né? Então esse tipo de intercessão é totalmente errado. Sabe uma coisa que acontece muito com os jovens? É assim, a pessoa está gostando de outra, né? Está apaixonada por alguém e tal. E de repente esse alguém começa a namorar. E a pessoa começa a fazer uma oração contrária. Deus, que esse casamento, que esse namoro acabe, e não sei o que lá. E não é bem assim, né? Tem que ser feito à vontade de Deus. Se realmente a pessoa que namora não é boa e tudo mais, você ora só, Senhor, que o Senhor manifeste a tua justiça, o teu amor, que o Senhor abra os olhos, mas desejar o mal do outro, né? Aí não rola, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado com o procedimento da oração. Pergunta que vem agora: bispo, pelo que eu devo orar? Existe uma regra mínima de coisas que eu tenho que interceder? Sim. Vamos lá? Vamos agora enumerar. Eu devo orar no mínimo por todas as pessoas que eu convivo, orar pelo reino de Deus na terra, pelas autoridades espirituais e governamentais, orar pelos que te perseguem, pois é, tem que orar. Orar pelos que fazem a obra de Deus para que tenham auxílio e orar pelos milagres que teus próximos precisam. Viu só? Então isso é no mínimo o que você precisa orar e interceder, tá certo? Então ore sempre, em todas as tuas orações precisam estar presentes estes tópicos. Vamos ver agora alguns exemplos de intercessores na Bíblia. Desde o Novo ao Antigo Testamento, nós vamos abordar agora exemplos claros de intercessão, de pessoas que interferiram através da oração e de atitudes no mundo espiritual a favor de alguém e Deus atendeu. Vamos lá. Vamos lá. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que seria condenado à morte com toda a cidade de Sodoma, mas foi poupado. Leia Gênesis 18 e 19. Moisés intercedeu para que Deus salvasse o povo e não os condenasse pela adoração aos bezerros de ouro. Leia Êxodo 32. Rúben intercedeu pela vida de José, para não ser morto pelos seus irmãos. Deus usaria José para salvá-lo no futuro. Leia Gênesis 37. Jonatas intercedeu
intercedeu por Davi várias vezes, aplacando o ódio mortal de Saul contra Davi. Leia 1 Samuel 19. Abigail intercedeu diante de Deus pela família para não ser exterminado em virtude do erro cometido pelo seu esposo Nabal. Leia 1 Samuel 25. Ezequias intercedeu para que o povo de Jerusalém não fosse destruído pelos assírios. Deus enviou uma peste exterminadora contra o inimigo. Leia 2 Reis 18. E vamos dar o último exemplo que nós deixamos para ter essa leitura bíblica, que é uma passagem muito, muito bonita, e até de um homem que não era, naquele momento, não era um judeu, e não era um homem discípulo, né, ou alguém que seguia Jesus, mas ouviu falar de Jesus e intercedeu a favor do seu servo, e causou mais uma intercessão, porque os judeus intercederam por ele. Ficou curioso? Então vamos ler, Lucas capítulo 7. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então vemos a história de um centurião. Centurião, ele era como um capitão, né, Bispo G? Um capitão de um grupo de... Um grupo, geralmente 100, né? A centúria eram de 100, podiam até ser 150, mas era sempre acima de 100. Um grupo de 100 soldados romanos. Romanos. E esse centurião, ele era responsável pelo domínio ali de Roma, naquela aldeia ou em uma vila. Então ele tinha um poder, assim, de segurança, né, um poder militar, mas também tinha um poder político. E era um homem sábio, porque ganhou ali os judeus construindo para eles uma sinagoga. Então o que é interessante é que ele pediu a Jesus um milagre. Então ele intercedeu, ele interferiu, ele pediu a Jesus para que curasse o seu servo, que estava doente. E ele envia um grupo de pessoas que são judeus. Esses judeus, que são amigos dele, intercedem diante de Jesus a favor desse centurião e fala: Jesus, ajuda esse rapaz, cura esse servo dele, porque ele é um ótimo homem, ele ajudou a construir aqui a sinagoga. Então, imagina, os judeus intercederam a favor do centurião diante de Jesus. E quando Jesus está chegando ali, né, perto da casa do centurião, o centurião fala: meu Deus, não entra na minha casa porque devia estar rolando ali um baile né, furioso, né? Ele era um ímpio. E ele envia amigos. É interessante o cuidado. Ele poderia enviar servos, mas ele enviou amigos para falar: Jesus, não entre na minha casa, né, para interceder até pela situação ali, né? Ele falou: vai que Jesus vê como é que é a minha casa e desiste de curar. Né? E ali, então você vê um monte de intercessões, um monte de interferências, um a favor do outro. E assim trouxe um grande milagre, a cura desse servo do centurião. Até a frase de Jesus, né, uma frase super interessante: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como essa. Imagine como deu para os discípulos ouvir isso, né? Pô, Jesus, nós estamos andando com você já há tantos anos, você fala que esse cara tem mais fé do que... Por quê? Porque uma palavra foi o bastante. Então, uma palavra que Jesus intercedeu ao Pai em favor da cura daquele servo. Uma palavra. Olha como a palavra tem poder. Por isso que nós temos que orar um pelo outro. Inclusive, né, nós conhecemos também o caso de Pedro, né? Pedro, Jesus levantou um clamor por ele, né? Então ele levantou um clamor para que ele até não desfalecesse diante da provação que ele iria viver, né? O diabo estava lá para cirandar ele, né? E aí ele rogou, né? O termo rogar é o termo mesmo, é interceder no grego, e para que ele pudesse se manter e se converter direitinho, né?
Vamos agora fechar aí a definição da nossa aula de hoje. Vamos lá. Até a última aula, você aprendeu que a oração tinha como foco Deus e suas necessidades humanas. Tudo bem. Agora você aprendeu que também pode ter foco nas outras pessoas, ou seja, você orar pelo próximo. Viu só? Então, a intercessão é o quê? Posicionar-se atuante pela obra de Deus. A obra de Deus precisa de intercessão. A obra de Deus precisa de cobertura, de oração de todos nós. Nós temos que orar pela igreja e pela obra de Deus, pelo reino de Deus. A intercessão, ou seja, é dar cobertura. Nós vamos cobrir o corpo de Cristo, a igreja, defender o corpo, né? Cobrir de oração para que os anjos, para que toda aquela atmosfera espiritual esteja protegendo a igreja e a sua obra. E a intercessão é estender a evangelização semeando espiritualmente. Vamos recordar que quando nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, tem um detalhe que Jesus diz assim: que seja feito na terra assim como nos céus. Então, tudo que nós desejamos materialmente, primeiro precisa acontecer no mundo espiritual. Para isso serve a intercessão. Nós oramos para quê? Para que primeiro aconteça no mundo espiritual e assim possa se tornar realidade aqui na terra. Então nós, quando vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos fazer alguma atividade de expansão do reino dos céus, nós temos um tempo antes de oração, de criar essa atmosfera, de declarar que isso no mundo espiritual já aconteceu. Então tudo que nós fazemos antes, nós precisamos orar, nós precisamos trazer a realidade no mundo espiritual. Essa foi a aula de intercessão, mas na próxima aula nós vamos continuar o assunto falando sobre a oração intercessória. Antes da revisão, eu quero dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a seguinte: é a coleção Formação Apostólica. São 3 livros, como você vê aí: a Visão Renascer, que é a visão apostólica, que é a formação dos aspirantes, a formação de diáconos, que é atender ao corpo de Cristo, servir o corpo de Cristo, e a formação de presbíteros, que é o desenvolvimento na palavra e também na gestão de pessoas. Então é um trabalho de 30 anos de Igreja Renascer, compilados aí. Então você, ainda que seja de uma outra denominação, eu quero que você seja um obreiro, né? Tem muitos que são obreiros, já são até diáconos, presbíteros. Aqui está um conteúdo que vai ajudar a você se aperfeiçoar e assim fortalecer a tua igreja através do seu trabalho. Então esse material é maravilhoso, com muitos fundamentos bíblicos e vai te ensinar como servir melhor a obra de Deus. Você que está começando na fé, adquira esse material. Você que tem um desejo de fazer a obra, de evangelizar, de orar, de cuidar da igreja, olha aí um método maravilhoso para você se preparar para isso. Então acesse a nossa loja virtual, ali tem uma promoção te esperando. gospelbay.com.br é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Chegou o momento da revisão da aula sobre intercessão. Na aula de hoje, estudamos sobre intercessão, que é intervir a favor de alguém ou de algo. O cristão intervém beneficamente na vida de pessoas através da oração ou atitudes, colocando-se diante de Deus a favor dos homens ao enxergar a necessidade de intervenção divina nas mais diversas situações. Intercessão também é se aliançar com o próximo em oração, para que juntos alcancem o desejo do coração. Vimos ainda que o único intercessor a Deus é Jesus Cristo e que o Espírito Santo nos ensina a orar, para termos o sentimento de Deus. O cristão não deve orar pelo mal das pessoas, para não contradizer a verdade da palavra de Deus. Por fim, a intercessão é dar cobertura ao corpo de Cristo e estender a evangelização semeando espiritualmente. Não
perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.